Olá, gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um podcast aqui no Fiscal do Povo. E hoje eu estou recebendo aqui uma pessoa muito especial, a secretária de Meio Ambiente, Marcela Toledo. Olá, Marcela, tudo bem? Seja bem-vinda aqui ao podcast O Fiscal do Povo. Olá, Matheus, muito obrigada aí pelo convite, né? Agradecer aí a participação de todos, né? Dar boas-vindas aí a todos os seus ouvintes que a gente fala. Seguidores, né? Ouvintes é de rádio, né? A seus seguidores aqui, né? Do Fiscal do Povo, que vem ganhando tanta projeção aqui no nosso município e tem sido tão importante como veículo de comunicação. Muito obrigado a você pela tua presença, disponibilizar o teu tempo que é tão precioso, quem trabalha muito. Eu vejo você sempre na correria, sempre trabalhando, fazendo aí o melhor, né, para a população, e você hoje está aqui para passar aqui várias informações importantes para a população, e a gente vai iniciar esse bate-papo aqui diferente, Marcela. Eu quero saber um pouco da tua história, né? Eu tenho certeza que as pessoas, muita gente não conhece quem é Marcela Toledo. Gostaria que você buscasse lá no fundo as suas raízes e trazesse aqui pra gente no podcast. É um prazer, né? Eu acho que todos nós, Matheus, somos resultado da criação que tivemos, né? De como fomos criados e como tivemos uma vida, né, voltada para o trabalho e por servir, né, as pessoas de todas as formas. Eu sou filha de São João da Barra, minha família, né? Eu costumo dizer, sempre sofro bullying por isso, né? Que a gente está em todo lugar porque minha família é de fato sanjoanense, né? Contando aí na família do meu pai é a família Toledo, do 5º Distrito, né? Os meus bisavós aí são aqueles que vieram lá da Espanha, né? De Toledo, e aí eles vieram e colonizaram boa parte, né? 2 irmãos, vieram João e Francisco, vieram e colonizaram ali boa parte de Água Preta, Mato Escuro, do 5º Distrito, e desenvolveu essa grande família, né? Lá no 5º Distrito. Minha mãe, né, é de Gruçaí, né, a família, minha avó paterna, né, nasceu em Convivência, de origem indígena, né, então meu avô lá dos Toledos casou com minha avó de Convivência, e aí meu avô e minha avó de Gruçaí, de fato, vieram de Atafona também, e aí foram para Gruçaí depois, e a gente é fruto dessa família, né? Morei muitos anos e nasci na fazenda de hoje Ari Peçanha. Você nasceu lá? Que era Doutor Olímpio, né? Na época, que dá nome à Escola de Degredo. Então meu pai tirava leite naquela fazenda. E a época, né? Eu nasci, na verdade, nasci no hospital, né? Nasceu em casa, né? Não nasci não. Ah, nasceu no hospital. Eu tenho 41. Você falou que nasceu lá, logo nasci, mas assim, nasci no hospital e fui para lá, né? A gente morava lá. Né, tinha aquelas casinhas dos trabalhadores, né, as casinhas pequenas dali. E aí meu pai tirava leite ali, depois trabalhou na usina de Barcelos, depois fomos morar em Cajueiro. E aí nesse período de Cajueiro, meu pai trabalhou muitos anos para Caput, pai da nossa prefeita, onde eu conheci, né, desde criança. Então, era muito comum eu ir para casa dela, dormir na casa dela. Você já tem amizade com a prefeita Carla Caput há muitos anos? Muitos anos, desde que nós éramos pequenas mesmo, né? Então, 7 anos, 6 anos, né? A gente ali, o pai dela sempre muito trabalhador, e meu pai trabalhou muitos anos com o Caput. Teve um período que nós fomos para São Francisco, naquela época São Francisco da Bapuana era de São João da Barra, né? Era o sertão sanjoanense. Meu pai, ele foi trabalhar no sindicato dos produtores rurais, né, dos trabalhadores rurais, e foi um período muito bacana, mas eu queria muito ficar na minha cidade, né? E aí eu fiz greve de fome lá em São Francisco, e meu pai pela primeira vez trabalhou sentadinho no escritório, sendo secretário do sindicato, muito militante político, meu pai. Né? Meu pai é aquele que ia para os comícios, que organizava e ajudava, né, de sindicato, né? Meu pai é a minha inspiração de trabalho, de pessoa honesta. E depois nós voltamos para Cajueiro, porque eu fiz greve de fome lá. E aí viemos para Cajueiro e teve um período, voltamos para Caput novamente, trabalhar com Caput, meu pai. A gente trabalhava nas vendas que Caput abria, trabalhamos em Gruçaí. Depois Caput resolveu comprar um barco de pesca. Papai foi pescar em alto mar. E nunca tinha pescado, né? Não, papai sempre foi pescador de rio. De rio, né? Mas alto mar... de alto mar não. E aí fomos morar em Atafona, né? Estudei na escola Newton Alves, e aí papai pescava, e a gente descascava camarão, e aí no barco de Caput. Depois Caput abre uma peixaria em Gruçaí, fomos morar em Gruçaí. Então é uma vida muito ligada, né, ao trabalho com o Caput, né, pai, né? E aí
onde tenho muita admiração, onde eu aprendi muito, né? Qual foi sua primeira formação, né? Você falou que estudou no Colégio Newton Alves, né? Daí em diante, qual foi sua primeira formação? Isso. Você se formou em quê? E aí depois eu fui fazer, na verdade, aos 18 anos, eu queria muito, muito ir para a Marinha, né? Era o seu sonho? Era meu sonho. Eu queria servir, na verdade, eu achava que tinha muita gente passando fome, com necessidades no mundo, né? Eu tinha uma visão de menina, Sim, de que eu ia para a Marinha salvar as pessoas, viajar pela Amazônia. Eu tinha esse ideal, né? Então eu fazia curso pré-militar. Depois eu descobri um câncer aos 18 anos, Sim. né? Eu sou muito branca, morando na praia, a tendência é que a gente tenha, né, dificuldades. E aí eu tive câncer aos 18 e tinha uma coisa que eu amava fazer, né? Eu brincava que meu professor, na época, ele escrevia no meu caderno e eu dava aula no quadro, né, para ele. E desde sexta série, quinta série, eu adorava história, né? Então, eu tinha muitas histórias na peixaria do meu pai, um senhor que era do exército, já aposentado, que serviu na época do Vargas, que ele me dava, todo ano ele ia lá e me dava um livro para ler, para eu ler e conversar com ele e contar do livro nas próximas férias. Então, história, de fato, era a minha grande paixão. Aí, quando eu tive câncer aos 18, eu falei assim, bem, meu câncer é maligno, né? Minha visão na época. Meu câncer é maligno. Se eu morrer amanhã, eu tenho que ter feito algo que me faria feliz, né? E aí eu fui fazer história. Passei no vestibular e fui fazer história. Nesse mesmo período, meus pais não tinham condições de pagar. Meu pai pegou um dinheiro emprestado para pagar a matrícula da faculdade. E aí eu consegui um emprego no Superbom para custear, porque na época não tinha bolsa. Caramba, né? É verdade. Não tinha bolsa, não tinha ônibus Não tinha gratuito. ônibus, nada. A gente tinha muita dificuldade, Peleja, né? Muito. Logo no começo. Depois começou a ter os ônibus. E depois começou a ter as bolsas, né? Mas antes... Você chegou, naquela época da faculdade, você chegou a carregar na mochila aquela régua grandona que tinha um negócio assim? Eu sempre tinha curiosidade de saber o que era aquilo. Não, eu sou de Você sabe história. do que eu tô falando, né? Não, isso daí do povo das exatas. É? Não, Porque o pessoal eu vi do o IFE. pessoal com uma régua grande, com um negocinho assim na ponta. Eu acho que é o pessoal de edificações, né? Não é o pessoal de história, não. Não, né? Eu fui da época que estudei com Tânia de Gerson, né? Dona Tânia escritora. Aquino. Aqui, na época, né? A gente era da época do Bruno Costa, que ia no mesmo ônibus, Sim. né? Fazia comunicação, né? Então, dessa galera aí. Então, a gente começou a faculdade de História, né? E aí, fiz 4 anos de faculdade e passei em 2 concursos, né? E aí, fiz História, e aí a nossa habilitação é História, Geografia e Sociologia. E aí, eu passei em 2 concursos, tive minhas 2 filhas nesse período, né? Passei no concurso do município e passei no concurso do estado. Mas antes disso, eu trabalhei já de contrato como professora. Sim. No município, no estado também, e depois como concurso, né? E aí fui professora durante muito tempo. Depois eu fui gerente de educação na Secretaria de Educação. Depois a gente teve um período, né, onde o momento caça às bruxas, né? Porque a política é assim, né? Você está no governo, mas se você vira oposição, ou se o governo vira, então na época do NECO a gente teve essa mudança, Sim. né? E eu voltei para a escola. E nesse momento, Matheus, que eu tinha muitos projetos de educação, né? E aí... Você sempre sonhando, né? Sonhando, eu queria fazer educação integral. Sim. Então a adesão à educação integral foi feita num período em que eu estava como gerente de projetos da educação. A gente expandiu isso para várias escolas. Na minha época, eu acho que eram 13 escolas que desenvolviam educação integral. Educação ambiental a gente desenvolvia, né, dentro do programa de educação. Você nem imaginava em ser secretária? Nada disso. E aí meu foco sempre... Militei politicamente, né, sempre, né, com Carla Machado, em muitas questões. Eu tive quiosque, né, então teve uma época, antes de ser professora, Sim. né, eu fazia faculdade, nessa época eu tinha quiosque, aí participei, criei a associação de quiosqueiros, por conta da demolição dos quiosques. Eu lembro dessa época, Marcelo. E aí eu fiz todo o movimento com os quiosqueiros pra gente poder. Carla, nessa época, Carla Machado, sempre muito atenta, ela ajudou, construiu o polo gastronômico. Sim. E aí eu fiz parte, aí eu deixei de ter quiosque, né, eu me divorciei e deixei o quiosque pra lá, mas eu participei com todos eles do processo de desmobilização e derrubada dos quiosques na praia, né, e relocação deles pro polo gastronômico. Então, assim, a gente sempre foi muito militante, né, das causas positivas. Na época da desapropriação, a gente militou muito, porque eu sou filha de desapropriado, né, meu pai foi desapropriado do Porto do Açu. Então, foi o momento que a gente militou muito politicamente, né, e depois fomos seguindo. Aí, nesse período do NECO que eu voltei para a escola, tinha algo que eu gostava muito de fazer,
que era ajudar os produtores rurais, porque meu pai é pescador, né, artesanal e produtor rural. Então, nessa época, eu organizei a Associação de Moradores e Produtores Rurais, em Vila da Terra. Eu organizei os produtores e formalizei para que eles pudessem participar da merenda escolar. Eu fiz todos os projetos para eles poderem apresentar. Você é sempre atuante, né? Isso no privado, Sim. né? Na verdade, não era uma coisa pública. Era para ajudar, porque eu estava no meu concurso, né? Eu dava aula na minha escola do estado de Gruçaí, no Admarto, e trabalhava na escola de Gruçaí também, no Amaro de Souza Paz, né? Nos 2 concursos que tem. E aí, muito bem. Aí, Carla volta, né? Termina o governo de Neco, Carla volta. Eu crente que estaria lá na educação, porque era o local, né, onde eu tinha muita experiência. Sonhava em resgatar os projetos, né? Já estava ali sentada no sofá, assistindo televisão, comendo pipoca de boa ali, né? Tranquila. Falei assim, poxa, na verdade, ajudei Carla a fazer o programa de governo na área de educação, participei dos debates que teve no IFE, apoiando ela na pauta de educação, tá tudo certo. Primeira semana estávamos lá na Secretaria de Educação, já pensando nos projetos e coisa e tal. Nada disso. Me liga Carla Machado e fala assim, ô Marcela, fiquei sabendo aí, a secretária de Desenvolvimento Econômico, Gleide, tem culpa nisso. Fiquei sabendo, Gleide contou pra Carla, que você desenvolveu um monte de projetos aí na área de agricultura, sozinha, né, particularmente nesse período aí, né, onde você ficou afastada da gestão pública, né, diretamente. E eu falei assim, verdade, Carla, fiz sim, fiz isso, aquilo, fiz sim. Ela, então, minha filha, me ajuda aí. Vamos para a Secretaria de Agricultura, organiza lá os projetos para mim, dá uma visão, né, diferente do que a gente tem de Secretaria de Agricultura, organiza o conselho, organiza os produtores rurais, vai nessa linha dos projetos que você vem fazendo de forma particular, traz isso para o poder público. Eu falei, Carla, pelo amor de Deus, e o IDEB, e as coisas da educação? Ela, eu preciso. Falei, tá bom, tá tudo certo, então vamos lá, né? Eu nunca fugi de batalha, então tá tudo certo. E aí fui pra agricultura, né? E aí começamos a apoiar o secretário nessa luta, né? Eu fui gerente de projetos, né? Na agricultura. E aí a gente começou a trabalhar e fazer e mudar o perfil da agricultura de fato. Até que ela me liga um dia e diz assim, Marcela, a gente vai fazer algumas mudanças, né, de cargos, e aí quem que você acha que merece valorização? Eu falei, bem de todo mundo, né? Aí ela, não vai falar de você, não? Eu falei, não, que na verdade, né, é muito esquisita essa autopromoção, né, não é muito meu, né? Ela, mas tá bom, minha filha, você vai ter o que merece. Aí eu falei, não, mas tudo bem, tá tudo certo. Caramba! Né? Dia seguinte, nada me disse, né? Dia seguinte, eu tava lá com o nome no Diário Oficial como secretária de Agricultura. Eu falei, Jesus, a secretária. Eu falei, como assim? Meu Deus, né? Eu fui a primeira pessoa que liguei, era pro secretário, né? Logo de manhã cedo, eu liguei pro secretário e falei, você já viu o Diário Oficial? Ele, não, Marcelo. Falei assim, então, lá, a Carla me disse que ia mudar, tinha avisado, Carla Machado, já tinha avisado para ele que ela precisava fazer mudanças, que ela tiraria ele e colocaria outra pessoa no lugar, que ele gostava muito, mas não disse a ele quem, e nem me disse. E aí eu falei assim, olha, ele, Marcela, quem foi nomeado para a secretaria? Aí eu falei assim, não, foi nomeada. A nomeada sou eu. Sou eu. E aí eu falei assim, então, vamos lá, nós dois, vamos fazer, a gente tinha uma reunião marcada para esse dia com todos os funcionários. Eu falei assim, você se despede e eu me apresento. E aí foi tudo bem, né? Oswaldo Barreto era o secretário à época, né? Super amigos, que eu tenho um maior profundo respeito e que sempre me tratou da melhor forma possível, né? E com quem eu lidei, né, com muita cordialidade sempre. Então, e tudo aconteceu, né? Pelo que você está contando, tudo aconteceu através de trabalho. Trabalho e reconhecimento. Muito. Porque você ali naquela ocasião, você falou bem de todas as pessoas que estavam ao seu redor. Né? E eu só tenho a falar bem mesmo. Eu acho que todo mundo, Matheus, tem muitas coisas boas para falar. O grande problema da gente é que a gente vê só o ruim, né? Agora, esses dias, tem uma pessoa lá na minha secretaria que eu gosto tanto, que eu acho tão profissional, Alex, lá da minha recepção, o nome dele, ele é funcionário público concursado, né? Ele trabalha na Alex, que mora aí próximo ao chinês, né? Alex Lobato. Ah, sim.
Gente E boa. aí eu falei, aí todo dia eu falo bem de Alex pra todo mundo. Chegou um dia eu falei assim, gente, mas eu nunca falei pra Alex, deixa eu te perguntar uma coisa. E ele é muito prestativo, né? Ele é um funcionário que ele chega, quer saber, você vai lá como população, ele quer resolver o seu problema, então ele pega o papelzinho, pede pra pessoa esperar, sobe lá na minha sala. Ah, Marcela, ele é muito atencioso com as pessoas, né? E eu admiro tanto isso nele. E aí eu falei assim, Alex, deixa eu te falar uma coisa, eu já disse que eu acho você maravilhoso, que você é excelente, eu já te disse isso. Ele, não, Marcelo, mas fico feliz em saber. Eu falei assim, então, às vezes a gente peca. Eu falei para todo mundo de você, mas não falei para você. Às vezes a gente é tão corrido e a gente perde a oportunidade de dizer para as pessoas quanto ela é maravilhosa, né? Com certeza. Eu falei assim, eu me admiro, né? E aí eu acho que deixa claro, né, minha admiração. Isso daí é fantástico, essa sensibilidade que você tem, esse carinho que você tem pelas pessoas. Então a Marcela Toledo chegou na Secretaria do Meio Ambiente. Aí, calma aí. Veio a enchente. Eu tô na Secretaria de Agricultura, né? E aí Antes do Meio Ambiente. Isso, eu tô na secretaria, sou secretária de Agricultura e tocamos um bonde pesado, né? Compramos máquina, renovamos frota, fizemos a plantadeira de grãos, compramos na minha época a plantadeira de feijão e milho, a batedora de feijão para os agricultores, comprei semente da Pesagro, botei na minha sala no ar-condicionado porque ela precisava ficar climatizada, copei a minha sala toda de saco de feijão para doar as sementes para os produtores, né? O amor pelos produtores de fato, esse carinho, né, vem da minha família, que são todos produtores rurais, então eu tenho uma sensibilidade enorme. Eu comprava semente na internet, mandava fazer mudas de tomate, do meu próprio bolso, de maracujá, do meu próprio bolso, e fiz programa, trouxe aqui o Senar para poder trazer programa de qualificação profissional diretamente no campo, e aí a gente trouxe programas, né, para ir lá na localidade Alto do Cardeiro, né, em Vila da Terra, na secretaria, formei operadores de máquina, enfim, a gente trouxe qualificação para o produtor rural, né? Então foi um momento incrível, né? Eu estava vivendo o meu momento de felicidade. Compramos a plantadeira e tinha que esperar a época do plantio, né? Era maio, né, que a gente ia plantar. E aí, quando eu cheguei em abril, aí tá, muito bem, tudo lindo, comprei encanteirador, escavadeira nova com recurso próprio. Tudo para fazer a plantação. Fez a graça, né? Ficou muito bom. Eu vejo hoje a colheitadeira de batata doce que compramos também na minha gestão. Hoje eu vejo as imagens da agricultura. Sendo Fico tão feliz, cara, que os meninos, legal, né, que estão lá, que são pessoas maravilhosas, a equipe toda da Secretaria de Agricultura. Hoje o Carlos está lá à frente com o Wagner, com toda a equipe da trabalhadores, os operadores, as meninas da equipe maravilhosas. E aí eu vejo, fico muito feliz, né? Que a gente planta um fruto e hoje está colhendo, né? Colhendo. E muito realizado em ver essa continuidade e o cuidado que eles estão tendo com os produtores. Mas aí veio a enchente. E aí em janeiro rompeu o dique, a gente teve aqui a ASB interditada, né? Nesse momento eu vim com a agricultura pra gente ajudar, né? Vim com todos os equipamentos da agricultura e eu que sou aquela menina do campo, né? Eu sou a pessoa simples, da mão na terra, né? Então do pé no chão. Coloca a mão na massa, né? Trepada nos caminhões e vamos pra lá e sobe no meio d'água, entra no meio d'água com a água até aqui pra poder ajudar. Então eu lá, e as imagens minhas são sempre essa, muito cheia de lama, né? E ajudando as pessoas e os produtores, principalmente ali daquela região. Nesse contexto, né, a gente tem Carla Machado me falando assim, minha filha, esse é um ano eleitoral, né? Esse era um ano eleitoral. Preciso que você saia da agricultura e vá para o meio ambiente. Quando ela me disse isso pela primeira vez, eu falei, não, de jeito nenhum. Meu feijão tá lá na minha sala para plantar. Não, eu vou plantar feijão, eu tô cadastrando os produtores. Nós vamos plantar feijão para um monte de gente. Quero não. Você chama fulano, cicrano, chama outra pessoa, eu não. Ela, quando chegar o período, você vai sair. Eu falei assim, não fala pra ninguém não. Eu falei assim, nem pra mim mesmo eu vou contar, porque eu não quero nem saber disso, Carla. Eu quero, na verdade, plantar o meu feijão, né? E aí, Matheus, tem algumas pessoas que têm preconceito, né, com o pessoal do interior, com a pessoa da roça. E muita gente falou assim nessa época, quando eu fui nomeada. Um preconceito de quem é da cidade com quem vem do campo. O que essa plantadeira de alface vai fazer no meio ambiente? Foi um dos questionamentos, né? Eu falo muito disso porque eu muito me orgulho. Verdade, né? Tem que falar isso, mesmo. Com muito orgulho de verdade. E aí, muito bem, só que eu sou uma pessoa, Matheus, extremamente obediente, né? Eu sou muito bem comandada, né? Respeito a minha liderança.
E sou muito grata, né? As oportunidades que eu tive, eu não tinha como dizer não, né? Até porque os cargos não são nossos, né? São cargos políticos. O que é meu é do meu concurso. Então, eu falei assim, então, nós somos, né, operários. Estamos aqui para o trabalho, né? Independente de qual seja. E aí, nesse momento, eu quis esquecer. Passou uns dias, Leleca me liga assim, você sabe que você vai para o meio ambiente, né? Tá preparada? Eu falei, não, tô fazendo uma cesta para dar a Carla sobre como a gente deve fomentar a agroindústria em São João da Barra. Fiz mesmo, comprei queijo, comprei um monte de coisa que eu queria falar de agroindústria, de beneficiamento dos produtos agrícolas, né? Passou, e aí eu fiquei, meu Deus, quando ela disse isso de novo, eu falei, não vai ter jeito, eu vou ter que fazer. Eu passava dias e dias estudando sobre legislação ambiental, que eu sou muito estudiosa, né? E eu disse, legislação ambiental, vamos fazer. Vou fazer uns cursinhos rápidos, online. E aí eu fui estudando. E aí, no dia que ela me chamou, né? Eu falei, tudo bem, vamos lá. Aí eu falei assim, por favor, mas só cuida da agricultura, porque eu tô apegada, né? Coloca alguém que vai dar continuidade. E ela deixou o Wagner, na época, né? Que hoje é o sub, como secretário, que me deu um alívio muito grande, porque daria continuidade, sim, né? Estava ali integrado nas ações há muitos anos na secretaria. E aí vim para o meio ambiente, desafiada, né? Primeiro ano, pandemia, ano eleitoral. E o segundo ano, quando ela ganha as eleições, fala, Marcela, você continua no meio ambiente. Eu falei, então, é agora que é a hora da revolução. Eu falei, então, vamos lá. Se a gente vai ficar, eu até brinquei com ela, tem certeza, Carla? Porque eu sou filha de pobre, né? A nossa gestão vai ser para os mais necessitados, para fazer a diferença na nossa cidade. E aí começamos essa batalha no meio ambiente, onde eu me sinto muito comprometida. Enfrentamos enchentes novamente, né? Onde eu sou aquela que está lá, né? Aquela que coloca a manilha, aquela que vai entrar dentro d'água, aquela que vai ajudar as pessoas. Então, assim, é um compromisso, né? E a questão ambiental sempre foi muito forte para mim, porque meu pai sempre, né? Meu pai sempre é aquele que não vai no supermercado e não pega a sacola, que acha que não precisa gerar esse resíduo. E hoje você, Marcela Toledo, no meio ambiente, como você tinha falado antes, que você sempre gostou de estudar. Hoje, qual é a sua formação hoje no meio ambiente? Qual é o teu nível técnico? Fala pra gente. Hoje a gente precisa, né? Hoje eu faço gestão ambiental, curso 2 mestrados. O primeiro mestrado é o mestrado que eu estou me especializando em educação ambiental, né? Porque eu não ia fugir das minhas origens. Eu amo a educação ambiental. E esse eu estou concluindo, né? Já estou em fase da escrita, né, da tese do mestrado. E esse ano, né, eu participei do processo seletivo do mestrado da Agência Nacional de Águas, a ANA. Ela organiza com o CAPES o mestrado em vários estados. No Rio de Janeiro, a UERJ, né, que compõe e organiza ele. Hoje eu sou aluna mestranda, aluna da UERJ, né, em gestão e regulação de recursos hídricos. Entendi, Matheus, que o problema da nossa cidade é água. Ou água demais. A gente vai entrar nesse assunto daqui a pouquinho, hein? Ou água demais pelas enchentes, ou diversos corpos hídricos, né, que são lagos, lagoas e rios. Ou a necessidade mesmo de água potável. Então, eu falei assim, eu vou me profissionalizar, né, em águas, porque a gente não tem profissional desta área no nosso município e na região, né? Então, eu busquei, né, participei de um processo seletivo, participei da prova, fui aprovada na prova, participei da disputa do título, né, fui aprovada e hoje eu sou aluna da UERJ. Então, toda sexta-feira, a prefeita, né, disponibiliza este tempo, porque meu mestrado é profissionalizante, é para que no final eu traga um produto para a prefeitura. Sim. E o meu produto é conversar sobre segurança hídrica na nossa cidade e pensar como que a nossa geração e as futuras gerações vão se sentir seguros de que vai ter água para todos, de que a nossa água vai estar bem cuidada. Então, eu sou a operária, né, também estudando para fazer melhor, para a gente gerir melhor, né? E aí a gente fez diversos cursos profissionalizantes, a gente tem um currículo Lattes em resíduos, em sistema de informação, né? Para poder estar informando os CNIs. A gente tem uma vasta formação em educação ambiental, em todas as áreas do componente saneamento. Então eu estudo drenagem, eu estudo esgoto, eu estudo água, eu estudo resíduos sólidos,
para que a gente possa fazer uma gestão capacitada e que a gente possa, e aí eu falo para você, toda vez que a gente se depara, né, prefeito fala assim, vai lá em Brasília representar o município, eu vou para representar bem meu município. Eu vou com propriedade, né? Aí Nayara falou assim, Marcela, você vai levar algum técnico? Você não precisa, né? Eu acho que a gente já ouve todos os dias os nossos técnicos, cada um são muito importantes, a nossa secretaria é bem informada, bem estruturada, né? Então a gente conversa, dialoga e eu absorvo muito das contribuições desses técnicos, né? E a gente tem capacidade de aprender e de conseguir passar essa informação, né, de forma clara e representar bem o nosso município. Eu acho que a gente precisa fazer isso direito, né? Eu acho que a gente, quando senta numa pasta, a gente assume uma responsabilidade, a gente tem que assumir de fazer ela da melhor forma possível, onde a gente tenha responsabilidade com o que está fazendo, com o que está falando, com o que está escrevendo, para que a gente tenha a população orgulhosa do seu representante, porque nós somos um braço da nossa prefeita. Então, em cada segmento, nós somos uma extensão dela. Então, se a nossa prefeita está bem representada nessa pasta, ela está bem, né, com a população de que a prefeita fez boas escolhas. Então, a minha gratidão, né, sempre a Carla Machado e a prefeita Carla Capucci pela oportunidade de me deixar participar desse momento tão importante do nosso município, de contribuir como moradora, como nativa, como uma pessoa que ama meu lugar e quer desejar de fato fazer o melhor para a nossa população, que a gente cresça, mas que a gente respeite, que as futuras gerações precisam da nossa cidade intacta para poder viver bem aqui e ter qualidade de vida. Marcela, se você está no lugar que você está porque você fez por merecer, e se você continua é porque você continua fazendo por merecer, porque são poucas pessoas que se disponibilizam de fazer curso para tentar melhorar, para cada dia mais avançar, para cada dia mais estar ajudando a população com mais qualidade. Marcela, eu quero aproveitar, né? Você já contou aqui a tua história, as suas origens. Só me disse, eu preciso dizer, minhas crianças vão brigar. Eu sou mãe de 3 filhos lindos, né? Isso, eu sou mãe da Laura, né, de 15, Safira de 13, Matias, que vai fazer 8 essa semana, né? E, na verdade, Mateus, para os meus filhos, para os seus, né? Eu quero ser exemplo sempre para meus filhos. Certeza. Falo isso todos os dias. O meu maior aconselhamento é meu exemplo para minhas crianças, né? Então, que a gente possa ser referência para os nossos, né? Para que eles sejam crianças e adultos do bem amanhã. Então é a gente plantando essa sementinha hoje, todos os dias eu faço o meu melhor, porque eu quero que meus filhos se espelhem e fazer o melhor. Não importa onde eles atuem, né? Mas que eles façam o melhor, que eles sejam do bem, queiram ajudar mesmo, né? A fazer o bem para a nossa cidade, a fazer, se dedicar. Então minhas crianças, né, estão aí para ser os meus, minha motivação maior de acordar todos os dias e dormir 3 da manhã estudando, né? E eles me dão suporte, né? Nossas aulas acontecem no mestrado online, né? Na sexta-feira o dia inteiro, começa às 7 da manhã. Muitas vezes não dá para tomar café nem almoçar, porque um professor acaba atropelando e entrando, né, no horário que era o horário reservado para pausa. Minhas crianças são lindas, elas vão até mim, levam café, levam água, que benção, e aí levam comida, né? E aí me dão todo o suporte, são super orgulhosos, que sabem da importância que é estar ali, né? Então, para mim, é muito motivante, sim. Realmente você é espelho para essas crianças, para teus filhos. Eu tenho orgulho demais dos meus filhos, né? São nós pais, né? Os pais são bobos, babões. Eu acho que família é tudo, né? A família é a base de tudo. E nós temos que estarmos bem. Primeiramente, a gente tem que estar bem. Porque se a gente não estiver bem, né, psicologicamente, como é que a gente vai cuidar dos nossos filhos? Como é que a gente vai cuidar do próximo, né, das pessoas que estão ao nosso redor? Ô, Marcelo, eu gostaria de entrar em um assunto que é meio polêmico, né? No município de São João da Barra, né, em relação à água, né? Eu ouço algumas pessoas falar que a água não chega em suas residências. Você poderia falar um pouco sobre isso, dar mais clareza aí para a população em relação à água? Sim, concessão de água e esgoto, né, ele é atributo legal do município, né? Quem tem que fazer a concessão é o município. Aí, o município fez essa concessão à SEDAI no passado, né? E lá naquela concessão dizia que a SEDAI faria água e esgoto. A SEDAI optou por fazer, né, e a água e esgoto em todo o município.
A SEDAI, por suas escolhas, né, e eu digo más escolhas, optou fazer só água e deixou o esgoto de lado. E fez água em alguns distritos, em algumas localidades, onde achou mais interessante financeiramente. E outras deixou de lado. E por muitos anos isso se arrastou. E por diversas vezes eu me recordo de Carla Machado brigar com a própria SEDAI, de começar uma discussão, né, para que desta luta por fazer com que a SEDAI pudesse estar fazendo investimento aqui no município. E aí a gente teve uma mudança, né, em 2020, né, o novo marco do saneamento, ele começa a impor, né, metas para os municípios, que os municípios precisavam, usando um termo bem comum, correr atrás desse prejuízo. E aí começamos nós, né? Era pandemia, assim que eu entrei na secretaria, 2020, e a gente estava ali, tentando buscar entender a nova legislação e ver quais são os regramentos dela. Demorou um pouquinho para esse marco, né, começar a ser elucidado, e a gente começou a buscar caminhos, né, desde a época da então prefeita Carla Machado, a buscar caminhos para a gente cumprir este marco legal e dar esse salto, né, de avanço que a gente precisava dar. E aí começamos, a nossa deputada, né, venceu as eleições e a prefeita Carla Capucci entrou, né, como prefeita, e a gente fez a contratação da Fundação Getúlio Vargas para fazer o estudo, que entender, né, como é que tá, o que a gente precisa fazer, como precisamos avançar e tudo que precisa ter dentro do estudo de viabilidade técnica e econômica. E muito bem, quando agora em janeiro, a FGV entendeu que o nosso plano de saneamento, porque o marco legal diz que a gente precisa consultar o plano de saneamento do município. Esse é um plano de 2014, na época que o Porto chegou, e disse que a gente hoje teria 150 mil pessoas. Só que hoje não temos, nós temos 36.500 pessoas. Então, o que fazer? A gente precisa fazer uma revisão do componente água e esgoto do plano de saneamento. E aí lá fomos nós fazer a revisão. Então, nessa etapa que estamos agora, que é do dia 7 ao dia 21 de agosto, estamos no período de consulta pública, para que a população possa dar suas contribuições. Anexamos lá no site da Prefeitura todas as informações e documentos que serão, né, trabalhados na audiência pública do dia 24. E a gente convida a população para participar. A gente já está recebendo, eu dei uma olhadinha no e-mail da Secretaria agora há pouco. Sim. A gente já está recebendo as contribuições e já estamos encaminhando para a FGV, para que ela elabore as respostas, porque é a responsabilidade dela dentro do processo. E aí, a gente vem fazendo ações paliativas ao longo desse tempo, como município, esperando definitivamente resolver o problema, né, de concessão, de como ficaria, de como vai ficar isso. Até que isso aconteça, muitas coisas a gente fez enquanto município. À época, Carla Machado conseguiu um poço para Sabonete, um poço para Mato Escuro, conseguiu um poço aqui do Parque de Exposições, onde a SEDAI gere e fornece água para a população, conseguiu avançar em redes para várias regiões ali em volta de Sabonete e Mato Escuro, e aí foi avançando, e a gente, nas regiões em que não tinha rede, não tinha poço, não tinha castelo de distribuição, reservatório, a gente também distribuiu caixas d'água com abastecimento de caminhão-pipa, tentando amenizar o sofrimento da população. Hoje, no último mês, nós já entregamos mais de 150 caixas, né, e para a população, porque tem regiões que a água chega, mas chega pouquinho, e a pessoa não tem como comprar uma caixa. Então, é aquela população que só usa da direta, que a gente fala aqui. Mas se não tiver água, você não tem água, se você não tiver um reservatório, né? Então, uma cisterna, uma caixa d'água, funciona como um reservatório, porque à noite a tendência, né, é que caia mais água. Então, se a pessoa tiver um reservatório e colocar ali, ela vai ter aquele abastecimento que vai dar para ela usar durante o dia. É a situação perfeita, ideal? Não, nada disso. A gente vem trabalhando para trazer aí uma solução definitiva para o problema, né? Tanto de água quanto esgoto. Porque a gente sabe, né, que esgotamento sanitário, ele é saúde para a população. E a gente também diminui o impacto, né, negativo para o meio ambiente. Então, a gente vem trabalhando fortemente, né? A gente tem reuniões toda segunda-feira com a FGV. A gente discute os projetos, né, de forma intensa.
E a gente quer agora, né, ir democratizando isso com a população, que a gente vem fazendo nesses últimos meses, e dando publicidade a tudo isso, e mostrando à população que a gente está escrevendo uma nova história, né? Eu falo para a prefeita, e disse hoje também, a prefeita Carla Capucci vai colocar o nome dela na história, né? É uma nova página, onde a gente vai ter metas claras para a chegada, né, do esgotamento, da água para todos. Então a gente vai saber, vai ter um cronograma, né, de execução com metas claras, quando que a água chega do outro lado da Lagoa em Gruçaí, quando que a água chega, né, em regiões do Açu que hoje não tem, quando que a água chega no Chapéu do Sol, quando não tem dificuldade de chegar lá. Então todo esse programa de expansão de água e esgoto vão ficar claros no plano de metas que a gente vai desenvolver mais à frente. Mas a população participando e entendendo que é muito importante, ela está construindo essa história conosco, isso é um passo muito grande para trazer qualidade de vida à população e mudar a história de São João da Barra, né? E a realidade de São João da Barra é única, né? Por falta de esgoto ou por ter problema de abastecimento de água, não. O Brasil inteiro, né? Se a gente consultar hoje o Sistema Nacional de Informação do governo federal sobre a questão do saneamento, a gente vai ver que o Brasil inteiro sofre com esse problema, mas a gente está muito próximo de resolver o nosso, né? E aí a população, né, vai, junto de nós, essa geração vai ser responsável por uma cidade saneada, né, para os próximos anos, né? Então isso é muito feliz. A gente pode, depois de concluir essa etapa, cumprirmos a nossa missão na Terra, né? Porque essa é a minha sensação. Poxa, é muito bom, Marcela, tá ouvindo isso de você, né? Uma pessoa que tem entendimento, tem conhecimento, sabe o que está falando, né? Traz clareza para a população não fica aí dando ouvido a um a outro, né? Pessoas que não têm qualificação assim como você tem. Eu vivo um momento hoje na minha vida em relação em ver as coisas acontecer em São João da Barra, algo que eu sempre sonhei. E hoje eu tenho a oportunidade de ver as coisas acontecendo. Bem claro na minha frente, várias obras em vários municípios. E a prefeita Carla Capucci, ela está de parabéns. Tá, né? É uma semente, né, que ela também está colhendo, que a prefeita antiga Carla Machado plantou, hoje deputada Carla Machado. Carla Capucci está colhendo, a população está colhendo. Eu tenho certeza que São João da Barra vai avançar muito mais. Uma outra pergunta que eu gostaria que você pudesse estar explanando aqui, caso, né, faça parte lá da tua pasta, é sobre o Pontal de Atafona. Você teria algo para dizer aí para a população? A gente vê todo mundo comentando sobre isso, né, Matheus? E sem muita propriedade de causa também, né? Mas eu acho importante a população entender. O problema de erosão costeira, ele ocorre no mundo inteiro, né? A erosão, ela se dá em maior ou menor proporção, dependendo de vários fatores. E aqui em São João da Barra, ela se dá em maior proporção devido a fatores muito importantes, né? Se a gente considerar que lá na década de 60, o Rio Paraíba foi, né, desviado para Guandu, para o Rio Guandu, e 2/3 da água foram para lá e ficamos só com um filete d'água, e isso, na década de 60, fez agravar toda a erosão costeira e o avanço do mar aqui em Atafona, né, principalmente em Atafona nesse período, a gente vai ver que não é tão simples resolver um problema que tem impacto direto, né, de um rio federal que passa por 3 estados e chega aqui à nossa cidade, que é a Foz. Então, só pensando, né, nesse ponto, a gente sabe que quem tem que resolver esse problema é a União, né, porque nós temos um impacto aí em várias, é um rio federal, em uma área costeira que é de domínio do SPU, do governo federal, e que todos os impactos de vizinhança que provocam pode trazer problemas ou para o município vizinho, São Francisco e Campos, ou para um estado vizinho, que é o Espírito Santo, que a gente fica tão próximo, né? Então, se a gente parar para pensar nisso, a gente sabe que não é simples tratar do tema, né? E não é com a simplicidade que as pessoas abordam. Então, por isso que a gente não tem ações executadas até hoje, né? Porque não são simples as possibilidades de se chegar em uma proposta. Então, a gente teve recentemente um deputado lá em Brasília muito interessado, que representa aqui a região norte e noroeste de Itaperuna, e muito interessado em trazer essa discussão para onde ela se deve, né? Que é no governo federal.
E a prefeita Carla Capucci, né, nós estivemos junto com ela, lá em Brasília, no Ministério da Integração, levando a proposta. E o ministro da Integração falou, mas você já tem um estudo de viabilidade técnica e econômica, porque essa obra tem que ser licenciada, né? Você tem que ter todo um aparato que possa embasar esse modelo ou outro modelo de solução, porque existem diversas. E hoje, né, no século XXI, o mundo inteiro discute isso. A gente vê a costa de Portugal, por exemplo, sofrendo muito com a erosão costeira. E mesmo ele estando lá na Europa, né, que a gente chama de um país mais antigo, né, são civilizações antes da chegada dos portugueses ao Brasil, né, Portugal estando na Europa, né, mesmo a gente achando que eles estão mais avançados que a gente, eles ainda não conseguiram encontrar soluções eficientes, né, a gente vê Portugal colocando quebra-mar e para de comer aqui e começa a comer ali, né? Então você desloca o problema, né? O problema coloca em outro. Não resolve. Eu ouvi bastante pescadores lá de algumas cidades de Portugal, que a gente recebe bastante, né, informação sobre isso, e a gente pesquisa também, e vejo que eles estão muito insatisfeitos com as soluções colocadas, seja por quebra-mar, seja por espigões, que não trouxeram soluções e, na verdade, transferiram o problema de um lugar para outro. Então, a gente precisa ter muita responsabilidade, né? E aí, hoje, né, a proposta de... E por que, Matheus, o município não fez esse estudo, né? Porque como é que eu, município, vou colocar uma solução que impacta em outro estado, que impacta sobre um rio que é federal? Como que eu vou impactar sobre outro município? Eu não posso fazer. Então, por isso que a gente está na situação que está. E quando o deputado se colocou, não é pela questão do recurso propriamente dito. E vale ressaltar que recurso é sempre bem-vindo, né? Então, a gente agradece o aporte de recurso. Mas muito mais importante do que o aporte de recurso do deputado, na sua emenda parlamentar, é ele aportar recurso federal para um problema que deve ser resolvido pelo governo federal. Então, e a gente não pode dizer, né, qual é a solução que vai ser dada se o estudo nem foi feito, nem foi contratado. Então, a gente tem que parar com as fake news e falar do que a gente não entende, né? Às vezes, o nome disso, né, é piruada. E aí, a gente falar do que não sabe é conversa de botequim, né? Exatamente. Aí faz um botequim, não faz na rede social para confundir a população. Porque é muito importante a gente saber a responsabilidade que a gente tem sobre o que a gente fala. E quando a gente fala, nos espaços que a gente fala. Então, quando a gente fala de algo, a gente tem que ter certeza. A gente tem que ter conhecimento. Falar por falar, porque deu vontade na cabeça, é irresponsável, né? Então, esse é um assunto que tem que ser tratado com a responsabilidade que se deve. E não para os curiosos de plantão. Então, a gente precisa levar isso para a esfera federal. Eu não sou especialista para falar dele. Quem são os especialistas que estão nas universidades? A UENF tem, a UF tem, o professor Bulhões está aí há muitos anos estudando sobre esse fenômeno, né? Uma pessoa conceituada para tratar do assunto na UF, e outros tantos no Brasil, que a gente tem especialistas que estudaram o assunto, né? Temos oceanógrafos que entendem do assunto. Então, assim, não é uma conversa que a gente pode falar qualquer coisa, mas por que não fez, mas por que não contratou? Porque as soluções, elas estão fora da nossa esfera de governança. E a gente precisa saber o que nos cabe, né? E o que nos cabe é lutar para que o governo federal dê a importância. E aí a gente foi no Ministério do Meio Ambiente também, que foi uma reunião muito bacana. O professor Bulhões foi com a gente, foi o deputado, e a gente é muito agradecido pelas oportunidades, né? Porque o deputado federal abre portas da sua casa, né? Da entidade federal. E foi muito bacana para o município. A gente esteve lá podendo expor o nosso problema e demonstrar a urgência e a necessidade de fazer e tomada de atitude do governo federal. Então, a gente vem trabalhando e a prefeita está muito proativa, né? Não adianta a gente não ver o problema e eu não dizer que existe o problema. O problema está aí para todo mundo ver, e está aí há muitas décadas. Mas a prefeita vem tomando, né, uma posição muito proativa, como Carla também buscou muito isso, né, Machado, ao longo do seu mandato, né, dos seus diversos mandatos. E hoje a prefeita Carla Capucci segurou aí essa demanda, né, como uma muito importante também, com tantas outras, né? Essa é muito, traz muita
esse problema com a própria população. A população sofre muito e a gente se sensibiliza muito com o sofrimento de todos e deseja muito buscar a solução para o problema. Marcela Toledo, que papo agradável. Essas informações que você trouxe para a população é de suma importância, né? Para que elas possam ter entendimento e conhecimento. Eu quero te agradecer, deixar aqui o nosso canal aqui de braços abertos aqui, né? Para quando a sua secretaria precisar de qualquer tipo de divulgação, qualquer ação, né, que você desejar. Eu quero deixar você aqui nas suas considerações finais. Porém, antes, eu quero te fazer uma pergunta que é muito íntima, que eu sempre faço aqui para os nossos convidados. Quem é Deus diante dos seus olhos? Nossa, né? Deus é aquele que nos traz, né, a missão. Eu acho que Deus deu a todos nós uma grande missão. Deus criou tudo, né? Deus criou a nossa terra, nos colocou nela para que a gente pudesse fazer o melhor. Na verdade, Deus nos fez instrumentos de perpetuar tudo de bom que Ele fez, né? Então, quando nós somos a semente de Deus, então a gente precisa de fato fazer, e aí Deus colocou Jesus no mundo, né, para inspirar, para que nos inspirasse. Olha, gente, vocês estão meio desvirtuados, né? Vou botar Jesus aí para retomada, né, de qual era a função do homem na terra, e que nós possamos aproveitar esse ensinamento através de Jesus que Deus nos deu e seguir o exemplo de Jesus, que é fazer o bem, né? Eu falo que Jesus, a gente não tem que se inspirar nos milagres dele, a gente tem que se inspirar na pessoa que Jesus foi. Foi humilde, respeitoso, né? Tratou as pessoas de forma igualitária, propagou o bem para todos, né? Então, se a gente se inspirar nisso e fizer o nosso melhor, que Jesus, a gente jamais vai ser igual a Jesus, porque Jesus foi perfeito, né? Nós somos seres humanos e a gente falha, mas que a gente possa se inspirar, acordar todos os dias e se inspirar em Jesus, porque se a gente fizer um centésimo do que Jesus fez quando passou pela terra, a gente vai estar indo no caminho do bem. E refletir todos os dias, né? A chegar em casa e falar assim, fiz o mal para alguém, tratei as pessoas de forma que eu não gostaria de ser tratado, né? Pedir perdão a Deus se a gente se desviou do caminho que a gente tem que seguir, que é o caminho da nossa missão, que cada um tem, né? Então, Deus para mim, de fato, é a inspiração e é a luz, né? É para onde a gente olha todos os dias, aquela luzinha lá, e onde a gente segue naquele caminho reto para chegar a Ele. Que bênção! E nesse momento, Marcela, eu quero deixar você nas suas considerações finais. Caso você tenha mais alguma colocação, pode ficar à vontade. Eu tenho. Você falou de Deus, né? De Jesus. E a gente falou das belezas e das maravilhas que Ele nos deixou na Terra. Quando me tornei secretária, Mateus, de meio ambiente e recebi a missão, eu tinha um único propósito, né? Eu falei assim, vou ser secretária e eu vou proteger, né, o que Deus deixou. Deus deixou nossas riquezas naturais, né? Hoje, quando eu cheguei na secretaria, o município tinha uma unidade de conservação, a APA da SEAP. E ela estava constituída com equívocos, né, na sua constituição. Então, ela não podia ser cadastrada no Sistema Nacional de Unidade de Conservação, ela não pontuava no ICMS ecológico. Então, eu refiz o ato de criação, né, e a gente começou a criar as unidades de conservação. E a minha meta, de fato, era tornar todas as zonas de interesses ambientais definidas no plano diretor unidade de conservação. Hoje nós estamos na 5ª unidade de conservação, em 3 anos da gestão que eu estou à frente na secretaria. E muito me orgulha, né, e de ter seguido a missão que Deus nos deu, de proteger o que a gente tem de mais valioso. É a nossa riqueza, a nossa água, o nosso solo, as nossas plantas, os nossos animais. E a gente entender que nós somos parte deste meio, mas nós não estamos aqui para destruir esse meio. Jesus não colocou o homem no mundo para dizimar todo o resto da natureza que Ele criou. Ele foi lá, criou, foi no finalzinho, criou o homem, né? E para que a gente pudesse observar tudo que Ele tinha criado primeiro, olha, eu fiz a perfeição, né? E aí fez um homem para mostrar tudo de bom que Ele fez. Não é o nosso papel a destruição. Nosso papel é cuidar do que Deus nos deixou. Então, que de fato, o meu maior orgulho, né? A gente está criando a APA do Veiga hoje.
E eu falo que eu fecho um ciclo de 5 unidades de conservação e é de fato o fruto mais importante do meu trabalho na frente da secretaria, né, que é de fato ter protegido. Então eu me sinto muito nessa função, nessa obrigação, e para mim essa é a missão que Deus nos deu. Quando a gente fala de saneamento, é também para evitar que a gente contamine o nosso solo, que contamine a nossa água, e que a gente possa estar ali protegendo o que Deus nos deixou. E aí que a gente possa levar esse pensamento, essa reflexão para a população. Estamos fazendo e cuidando do que Deus nos deixou da melhor forma? Diminuindo os resíduos, diminuindo a poluição, cuidando dos nossos animais. Às vezes eu vejo as pessoas caçando de forma desnecessária, totalmente ilegal, mas não é pelo fato só de ser ilegal, porque lei é dos homens, né? É contrassenso de Deus, né? Então Deus não deixou as pessoas para destruir, dizimar e achar que que o ser humano é soberano. Ele está acima de tudo e de todos. Só Deus está acima de todos. E a gente precisa respeitar. Então a gente precisa respeitar tudo que Deus nos deu, que a gente possa aproveitar esse momento e refletir sobre o que a gente faz no nosso dia a dia. Essa é a Marcela Toledo, secretária de Meio Ambiente, aqui no podcast O Fiscal do Povo.